amigos, hoje com alegria renovada, temos conosco o Alcide Geraldo, que sempre de boa vontade vem trazer o estudo baseado na sua experiência, no seu conhecimento espírita. Ele é um trabalhador do Centro Espírita de Jacarepaguá, que se não é o mais antigo, é dos mais antigos da nossa cidade. Então cabe a nós envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Bem, gente, boa noite. Depois das saudações efusivas do Gilberto, só nos resta soltar a voz. Nós não vamos cantar, porque cantar só com o coral. Mas cada um usa aquilo que Deus lhe concede em favor de si mesmo. O nosso tema de hoje, ofensa, perdão e saúde. Nessa ordem, ofensa, perdão e saúde. A gente sempre fica buscando ilações para que a gente possa alcançar maior entendimento, maior compreensão, avaliando tudo que nós fazemos, né, antes, durante e depois da atividade na casa espírita. Se você me perguntar assim, Alcides, qual foi o dia que você terminou uma palestra feliz, contente, achando que tinha cumprido integralmente o objetivo? Nunca. Nunca terminamos uma palestra com a sensação de que foi integralmente cumprido os objetivos. Aí você diz assim, mas por quê? É simples. Quando termina a palestra, que a gente começa a pensar, a gente sempre vê que faltou alguma coisa. E que alguma coisa podia ter sido dita melhor. Então a gente está sempre aquém daquilo que a espiritualidade espera de nós. E o nosso tema, ofensa, perdão e saúde, semana passada estava eu em casa conversando com a mulher. Eu disse, puxa mulher, graças a Deus eu estou de agenda cheia. Aí ela virou para mim assim, agenda cheia? Não sou artista, mas estou de agenda cheia. Porque eu estou cheio de palestras por aí. Enquanto eu penso nos temas das palestras, a minha mente está ocupada com coisas boas ou com coisas ruins. Boas. Como minha mente fica ocupada com coisas boas, automaticamente eu me esqueço das coisas que eu diria que não são ruins. São aquelas coisas que nos incomodam, aquilo que Paulo de Tarso chamou de aguilhão na carne. Porque se nós todos aqui pensarmos, todos nós estamos aqui porque uma coisa está naquilo que a gente convencionou chamar de ruim. Porque se tudo tivesse no céu de brigadeiro, não é isso? Ou um mar de rosas, provavelmente essas luzes estariam apagadas. Porque nós estaríamos contentes, satisfeitos, né? Como diz o outro, de barriga cheia, de papo pro ar. E as luzes apagadas, porque não haveria ninguém aqui para contar e ouvir história. Semana passada, na terça-feira, nós fomos a uma casa espírita falar sobre o mandamento maior. Depois, na quinta-feira, nós fomos a uma outra casa espírita falar sobre estranha moral. Aí, na sexta-feira, nós fomos a outra casa espírita, não, na sexta não, no sábado, fomos à casa espírita falar sobre honrar vosso pai e vossa mãe e piedade filial. E da junção disso, nasceu o tema de hoje. Ofensa, perdão e saúde. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte. Já é hora da gente, de fato, assumir as nossas condições de espírito. Porque, apesar de
espíritas, nós ainda em determinados momentos de nossas vidas nos comportamos como materiais. Ainda não estamos naquilo que Paulo de Tarso falou, vivei como espirituais. Se eu perguntar aqui, apesar de ser médium, quantos têm medo da morte? Todo mundo. E é incrível que a gente sente a mesa mediúnica e continue tendo medo da morte. Então, vai vendo. Se nós perguntarmos aqui, quem tem medo da doença? Todo mundo. Então a gente tem tanto medo da doença que acaba ficando doente. A gente tem tanto medo da dor que acaba sofrendo. E como a gente tem medo, aí é que surge a questão. Como a gente tem medo, a gente transforma tudo em angústia e aflição. E se eu estou cheio de angústia e aflição, a minha mente está serena? Não. Repare que quando você está inquieto demais, você nem consegue se concentrar para orar. E o que tem isso a ver com ofensa, perdão e saúde? Calma. Na quinta-feira, cheguei na escola para dar aula e sentei-me na sala dos professores com dois amigos. Um professor de filosofia e outro professor de geografia. Aí estávamos discutindo os porquês e paraquês da vida. E eis que, do nada, o colega de filosofia disse assim, eu sou católico, eu vou à missa, mas às vezes eu vejo que o padre se enrola, não consegue explicar determinadas coisas. Aí eu estou ouvindo. E ele disse assim, teve um churrasco lá em casa, que todo mundo se reuniu, fomos bater a foto. Batemos a foto. Quando a foto foi revelada, estava por trás de todo mundo o tio já falecido. E o padre não soube explicar. Eu estou ouvindo. Aí um outro colega de geografia virou e disse assim, olha, esta semana eu vi uma frase de cunho espírita que eu acho uma imbecilidade, uma idiotice, uma burrice. Reencarnação, uma questão de justiça. Eu estou ouvindo. E dentro da minha mochila estava lá o livro dos espíritos. Estou ouvindo. Aí os dois viraram-se para mim e disseram assim, o que você acha disso? Eu disse assim, bom, vamos lá. Vamos com calma. Eu falei assim, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, falei para os dois, que eu vou ter que recuar no tempo. Eu disse assim, em 1975, eu ainda era estudante de engenharia e chegou a minhas mãos um texto espírita. E ao ler aquele texto, eu descobri maravilhado que a química, que a física, que o cálculo que eu estudava na faculdade tinha um outro sentido totalmente diferente daquele que a faculdade me ensinava. E a partir daí eu me encantei com aquilo e disse, é isso que eu quero. Aí os dois ficaram de olhos arregalados. Aí eu disse, mas passei 3 anos comprando livros espíritas, lendo e buscando e cada vez mais confirmando as minhas expectativas. Aí os dois com os olhos arregalados. Aí eu disse, aí depois disso, passei a frequentar um centro espírita de modo tal que há 39 anos, toda terça-feira à tarde, eu não trabalho para ninguém porque eu vou para a reunião mediúnica. Aí os dois falaram assim, é mesmo? Aí eu abri a mochila, peguei o livro dos espíritos, inclusive, olha aqui. Poxa, cara, eu não quis te ofender, eu não sabia que você não era espírita. Eu falei, meu amigo, você não ofendeu. E não ofendeu mesmo. Por que ele não me ofendeu? Ele foi sincero na exposição dele. Deus obriga alguém a acreditar nele? Não, os fatos estão aí. Cada um que tem olhos de ver. Aí esse professor de geografia disse assim para mim, rapaz, você sabe, agora vou te incomodar. Pois não, meu filho, pode incomodar. A família da minha mulher é uma família de muitas posses financeiras, inclusive, aí são todos médicos renomados, aí citou lá alguns nomes.
Aí, inclusive, o tio da minha esposa, da minha esposa, queria tanto ter um filho e não conseguia. Depois de tanto insistir, aos 50 anos, agora conseguiu ter um filho autista. Eu falei, é mesmo? E ele não se conforma com o fato de ter um filho autista. Por que que ele não se conforma em ter um filho autista? Porque ele está doente. Ele está doente porque não se perdoa. Eu falei, é mesmo, rapaz? Inclusive, o casal entrou em estado de choque, que não aceita o espírito, briga todo dia, está até se separando. Isso é porque o casal está sadio ou está doente? Doente. Doente porque está ofendido. Então vocês vejam que quando nós nos ofendemos, as relações ficam doentes. Aí eu me lembrei de um outro caso, que em 1980, eu dava aula no colégio estadual lá em Nilópolis. E tinha uma menina que gostava muito de mim, um dia ela virou para mim e disse, olha, professor, já falei para minha mãe, o senhor vai ter que ir lá em casa lanchar um dia. Marcamos, eu fui. Era um casebre humilde, fisicamente humilde. Mas quando você entrava naquela casa, você viu uma riqueza espiritual dentro daquela casa. Parecia um palácio encantado, de tanta paz que havia dentro daquela casa. Aí a moça me conta a seguinte história. Sabe, professor, eu tive 6 filhos. O primeiro filho nasceu tetraplégico. Quando eu estava grávida do primeiro filho e que havia a possibilidade dele nascer tetraplégico, o médico me aconselhou a abortar. Meu marido queria que eu abortasse. Meus pais queriam que eu abortasse. Eu disse, gente, é meu filho. Ele vai nascer e eu vou amá-lo como Deus quiser que ele venha. Repararam a diferença do casal de uma coisa para outra? Olha a saúde dessa mulher. Essa mulher, com isso, estava saudável porque ela se perdoava. Reparem que muitas vezes eu estou doente porque eu não me perdoo. Porque você veja que cada um de nós, ao longo das nossas encarnações, trazemos dentro do nosso psiquismo estados de consciência, de saúde ou de conflito. E inconscientemente eu não me perdoo. E aí eu adoeço. Ou eu adoeço no sentimento, ou eu adoeço das duas coisas, no sentimento e na matéria. Aí ela disse assim para mim, dos 6 filhos que eu tive, esse foi o que eu mais amei. E foi o que mais me amou. Porque quando eu chegava perto dele, professor, o senhor via o brilho nos olhos dele, quase saltando da órbita, de alegria quando me via. Repara-se esse casal, financeiramente abastado, intelectualmente abastado, tivesse um pouco de saúde, se perdoasse, estava sofrendo. Não, aí a gente bate na outra questão. O planeta é de prova e não de dor e sofrimento. Porque se há dor e sofrimento é porque nós não estamos sabendo lidar com as provas e expiações. É o caso do casal. Transformaram uma oportunidade de agasalhar esse espírito autista, envolvê-lo em correntes de amor, fazendo isso, o que estariam conseguindo? Perdão para si mesmos. E assim eles conseguiriam uma saúde emocional. Então, cada um de nós aqui saiba do seguinte, aquilo que a gente egoisticamente chama de dor e sofrimento, não é dor nem sofrimento, é oportunidade de curar. Mas eu egoisticamente digo que é dor e sofrimento. Reparem, o colega que falou aqui, falou em ofensa, falou em perdão. Reparem que Jesus, no Pai Nosso, disse o seguinte, seja feita a vossa,
Ele não disse, Senhor, atende a minha, porque Deus atende as nossas necessidades, mas não atende os nossos desejos. Paulo de Tarso, também a caminho de Damasco, diz o quê? Senhor, que queres que eu? Ele não disse, Senhor, me tira dessa que eu tenho medo. Francisco de Assis começa a sua belíssima prece, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve, o amor. Onde houver ofensa que eu leve, repara que quando ele diz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, está implícito aí, que ele está dizendo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, diga sempre nas suas angústias e nas suas aflições, Senhor, se tu me experimentas desta maneira, cumpra-se a tua vontade. E a gente observa que as casas espíritas que oferecem reuniões de tratamento e cura estão repletas. Sim, eu conheço gente que saiu do tratamento de uma casa e foi se tratar na outra. Ainda disse que na anterior a vibração era fraca. Pergunto a vocês, ele vai peregrinar pelas casas e vai encontrar cura? Não, porque a cura está dentro dele mesmo. Ele é que não sabe movimentar potencial de cura. Observem que cada um de nós, como disse o irmão aqui, carrega aflições. Aflições essas que são causa ou efeitos. Efeitos cujas causas dormem no nosso inconsciente. E dormem no nosso inconsciente, avisando, ô gente boa, está na hora de você acordar. Levanta e vai trabalhar. Então, quando eu venho para cá, eu venho com uma certeza, que o maior necessitado no momento sou eu. Porque eu não estou aqui para colher aplausos. Eu não estou aqui para colher elogios. Mas eu estou aqui para dar testemunho daquilo que eu vivo como ânsia de ser feliz. Porque Deus não criou ninguém para sofrer. Ah, fulano está sofrendo, coitado. Deus quisesse, mentira. Deus não quer. Se Deus quisesse que nós sofrêssemos, Ele enviava Jesus? Não. Se Deus quisesse que nós sofrêssemos, Ele trazia a doutrina espírita para a gente? Não. Nesse sentido, meu irmão que é pastor, e a gente de vez em quando bate de frente por umas questões doutrinárias. Quando ele diz assim para mim, você sabe muito bem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo para ele, talvez. Talvez por quê? Lá no livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde devíamos buscar as provas da existência de Deus. O Espírito mandou buscar na Bíblia. Mandou-lhe aonde? A natureza. Sabe por quê? A Bíblia até então é restritiva aos cristãos e a natureza é universal. É para todos. E ele disse, aonde está gravada a lei divina? Na consciência. Cristão ou não, todo mundo carrega a lei divina na consciência. E aí a gente lembra da universalidade do ensino dos espíritos. O que isso quer dizer? Que o ensino dos espíritos não é exclusivo dos espíritas e nem somente para os espíritas. A partir dos espíritas tem que ser uma coisa de conquista de toda a humanidade. Então, cada um de nós que aqui está, neste sentido, na ânsia de reconciliação consigo mesmo, é uma carta de Deus enviada ao mundo. Quando você vai fazer aquele feijãozinho gostoso, não é isso? Quando você, meu amigo, chega em casa, abre os braços, meu filho, né? Dá um beijo na esposa, você é uma carta viva dos céus. Agora, se você chega em casa e diz para a mulher, semana que vem estou de férias, a mulher se benze.
Não é isso, Gilberto? Rapaz, é dia das? Bom, simbolicamente, por quê? Pelo Instituto da Reencarnação, Gilberto, quantas vezes você foi mulher? Pelo Instituto da Reencarnação, Gilberto, você é homem ou está homem? Eu sou homem? Não, eu estou. Porque o estar é transitório, o ser é definitivo. Por isso Jesus dizia, eu sou, porque ele era definitivo. Nós só podemos dizer o que? Nós estamos, porque nós ainda estamos a caminho, ainda não completamos a jornada. E para a gente completar a nossa jornada, a gente precisa buscar o perdão para as ofensas que são nossas. Quantas e quantas vezes, né? Eu, Alcides, ofendi-me a mim mesmo. Várias vezes neste mundo, várias vezes em outras encarnações. E quando eu disse aqui, honrai vosso pai e vossa mãe, piedade filial, nós precisamos esquecer os laços corporais e enxergar os laços espirituais. Por quê? O que é um filho? Aquele que recebe de outrem orientação, educação, amor. Nesse sentido, não somos todos filhos de Allan Kardec? Sim. E se nós não honrarmos essa doutrina, não estaremos honrando o nosso pai, que é Kardec. Neste sentido, somos todos filhos de Eurípides, Barçanufo, somos todos filhos de Bezerra, porque através deles nós temos que tocar a bola para frente. A partir da ajuda e da intervenção deles, nós temos que tornar o ensino dos espíritos universal para todos. Para toda a humanidade. Quando Leon Denis diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Olha como é que é diferente. Dizer que o espiritismo é a religião do futuro era tornar o espiritismo hegemônico. E esse não é o sentido. O espiritismo não quer hegemonia, ele quer ver o homem feliz. E para o homem ser feliz tem duas coisas que a humanidade tem dificuldade. Aceitar Deus e a vida espiritual. É simples, é fácil aceitar essa vida espiritual, né? Não. Mesmo nós que somos médios, mesmo nós que somos espíritas, temos dificuldade de aceitar isso. E aí está toda a nossa doença. E nisso nós nos punimos, não nos perdoamos. Por isso eu ofendi. Agora eu estou em busca do perdão para eu poder ter saúde. Mas esse perdão só vem de uma maneira. Quando eu souber amar. Amar a Deus sobre todas as e o próximo como a mim. Quando eu souber dar a outra face. Veja se a oração de Francisco de Assis não é um hino ao dar a outra face. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve, qual é a outra face do ódio? O amor. Onde houver ofensa que eu leve o, vê se a outra face da ofensa não é o perdão. Onde houver discórdia que eu leve, vê se isso não é a outra face. Onde houver desespero que eu leve, esperança. Vê se não é outra face. Onde houver erros que eu leve, a verdade. Vê se não é outra face. Onde houver trevas que eu leve, onde houver tristeza que eu leve, olhe agora quando ele diz, Senhor, que eu procure mais consolar que ser. Aí a gente ouve de algumas pessoas o seguinte, amor não existe. A gente cansa de ouvir isso. A humanidade está perdida. O mundo não tem mais jeito. Inclusive nós espíritas. Eu vi sexta-feira um monte de espírita rindo, gozando, satirizando, debochando, despertando até um certo ódio, quando assistiu lá a questão do Lula. Se o Lula soubesse a loucura que fez, desgovernando um povo, ele faria isso. De maneira nenhuma. O Gilberto falou no Churchill. Repara
que o Churchill encarou uma barra pesada. A Segunda Guerra Mundial. E quem sabe das questões espirituais que envolviam o nazismo. Estamos na casa de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo recebeu de Jesus uma missão, uma tarefa. Limpar o quê? O abismo. Não é nem o umbral, ele falou para limpar o abismo. O abismo é uma região subcrostal, abaixo do umbral, onde reinam os dragões, os verdadeiros anjos do mal. Eurípides, doutor Inácio Ferreira, com o Sanatório da Esperança, e a Dona Maria Modesto Cravo. Se vocês lessem a história do transplante da árvore do Evangelho para o Brasil, vocês entenderiam melhor essas questões. Porque o fato do Brasil ser destinado ao coração do mundo, à pátria do Evangelho, não quer dizer que no Brasil vá encarnar somente espíritos de alta estirpe. Pelo contrário. Exatamente os que estão doentes do sentimento e da razão, os que trazem em si a marca da ofensa, necessitando perdoar a si mesmo, fazendo o bem que for possível. Essa é a única maneira de ser feliz e ter saúde. Não importa se meu corpo se desfaz como trapo, como farrapo, como roupa velha. Quanto mais desgastado estiver o meu corpo, mais iluminado e jovem está a minha alma. Vocês sabem, lá de André Luiz, de Filomeno de Miranda, que muitas vezes aquelas criaturas que foram atormentadas pelas perseguições injustas, mas persistiram no bom combate, desencarnam e recuperam a jovialidade. Não é? É. Não é isso, Gilberto? Essa é a nossa esperança, né, Gilberto? Oh, de ser jovem outra vez, não é isso? Mas aí, vocês vejam bem o seguinte. Olha o retrato da ofensa, do perdão e da saúde. No livro Boa Nova, Humberto de Campos narra a história da Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles. E qual é a história? Ela está lá pronta na fogueira para ser queimada. Aí o carrasco romano diz: teu mestre só te ensinou a morrer? Ela serenamente, saudável, sadia, diz: não, ele também me ensinou a te amar. Se fosse o Alcides, eu já estaria todo urinado e todo defecado de medo, em pânico. Ai, Deus me abandonou. Por isso que Deus não me deu uma tarefa dessa, porque eu não tenho estrutura para isso. Todo mundo há de saber que o muito que se fala do Chico Xavier ainda é pouco para a dimensão espiritual da tarefa que ele teve que interpor. Ainda foi muito pouco. E quando o carrasco romano acende a fogueira, o filho da Joana diz: mãe, nega Jesus. E ela diz: cala a tua boca. Sabe quem é esse filho? Aí você percebe o seguinte: de lá para cá, para ele chegar a ser o que ele é hoje, teve que ralar, não teve? Oh! E a gente quer ser feliz sem ralação. A gente quer ter sem merecer. A gente quer ter sem conquistar. Então, meu amigo, então, minha irmã, se você vive atormentado por fobias, se você vive atormentado por depressão e por obsessão, e quem não é? Quem de nós não tem recalque? Eu tenho, muitos. Quem de nós não tem remorso? Eu tenho. Quem de nós não tem trauma, complexo, frustração, angústia, medo? Todos nós. Não é mentindo para nós que nós vamos encontrar a felicidade. É ter coragem de olhar para si mesmo, identificar as suas mazelas e usar as armas que dispõe para se renovar. Esse é o sentido do perdão. Não é o meu amigo Vicente me xingar. Imagina que o Vicente olha para mim e diz: seu macaco. Aí, pô, Alcide, me desculpe, eu digo: está perdoado. Não é isso, não.
O perdão é a mim mesmo. Porque como eu posso perdoar, se da boca para fora eu digo que ele está perdoado, mas o meu coração está cheio de mágoa. E o Vicente levou um tombo, caiu, quebrou o braço. Dentro de mim eu digo, bem feito. Olha o meu perdão. Ou, né, bem feito que o Lula foi preso, bem feito que o político morreu. Não é assim que a gente fica? É. A senhora riu, como diz a garotada, o bagulho é doido. E é mesmo. E o bagulho é doido mesmo. Gente, o negócio é sério. É tão sério que Deus permite que a gente esteja aqui. E alegremente, porque tem que ser assim, alegre. Ser feliz é estar alegre. Como disse nosso bom poeta Vinícius Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Isso é o perdão. Alguém viu Jesus dizer assim, Deus não foi bom para mim não. Olha o que ele me deu. Imagina, lá no outro lado, lá no mundo espiritual, Mahatma Gandhi, Buda, Allan Kardec conversando, né? Isabel de Aragão, grande rainha de Portugal, conversando. Aí tem que 15 dias, estava eu assistindo o canal GNT e entrou um especial sobre a Índia. Olha a gravidade da coisa que eu vou lhes contar agora. Qual era o especial sobre a Índia? Todo mundo sabe que a religião mais antiga que a humanidade conhece é hindu. Os Vedas são livros sagrados mais antigos que se conhecem. A Índia é reencarnacionista. Porém, ela não faz parte do tronco judaico-cristão. Dentre os exilados de Capela, alguns foram compor a raça hindu, orgulhosos, tanto que se dividiram em casta e não abrem mão disso, com todo o reencarnacionismo. E aí é que veio o detalhe de agora. A mulher, quando vai... Isso, obrigado, mestre. Nasceu uma filha, o que ele faz? Abandona a criança na rua. Para não ter que pagar o... Isso numa Índia que é reencarnação. Pior agora. Com o ultrassom, eu consigo determinar o sexo da criança ainda no... Agora estão praticando aborto em função disso. Fiz ultrassom, é mulher, aborta. Isso em pleno século quê? 21. Dá para notar o quanto a humanidade é doente? É. Por isso, né, que Machado de Assis, né, escreveu aquele belíssimo livro, O Alienista. Porque o mundo é de loucos. Loucos que estão tão doentes que não percebem o desvairamento, espalham suas doenças. Num país milenarmente, tradicionalmente reencarnacionista, se aborta para não nascer mulher. Aí, eu pergunto a vocês, essas mentes podem estar sadias? Não. Se elas não estão sadias, é porque elas estão ofendendo. Ofendendo porque está faltando honrar o pai e a mãe. Quem é o pai e a mãe daquele povo? Buda. Krishna. Porque todos são os filhos de Buda e de Krishna. Porque de Buda e de Krishna, que eles receberam a semente da vida espiritual. Estão honrando o pai e a mãe? Não. Se nós espíritas desnaturarmos a doutrina espírita, estaremos honrando o nosso pai Allan Kardec? Não, não basta no dia de Kardec eu dizer que Kardec foi maravilhoso, que ele foi um gênio, que ele foi isso. É preciso que a minha palavra não seja um mero elogio, e sim uma expressão de sentimento, porque Kardec se emociona com o amor. Assim como o mais temível obsessor também se emociona com amor. Quando acabou o especial da Índia, entrou um outro especial, a luta gay. Eu falei, vou ver o que é isso. Gente, olha a doença, olha a ofensa, olha o perdão e a saúde. Veja bem, eu estou lá, a luta gay. O que era? Um congresso em Paris
para discutir a questão seguinte. A maioria dos países do mundo considera o homossexualismo crime. Na maioria dos países do mundo, como Camarões, se você se declarar homossexual, vai preso. Gente, ofensa, perdão e saúde. Alguém está honrando pai e mãe aí? No sentido espiritual, não. Porque a paternidade não é carnal. A paternidade e a maternidade são espirituais. Então vocês vejam que não basta encarnar e desencarnar. É necessário que cada um de nós nascer de novo, isto é, cada um de nós se torne uma nova pessoa. Uma nova pessoa com que novos hábitos, novos costumes. Não adianta reproduzir os mesmos hábitos, os mesmos costumes da maioria. Por isso que Paulo de Tarso dizia, desperta, ó tu, que dormes. Aqueles cuja mente só reproduzem o discurso dominante estão dormindo. No sentido espiritual, morte, dormir, sono tem o mesmo significado. Mas aquele que desperta para o objetivo sagrado da vida, que é o amor, ele está desperto, ele está acordado. Alguém pode orar e vigiar estando desatento? O ato de vigiar pressupõe o quê? Atenção. E minha mente tem que estar desperta, atenta para tudo que eu vejo, ouço, falo e transmito. Aí, acabou a questão dos dois especiais. Eu digo, impressionante isso. Impressionante. Outro dia, cheguei na escola, foi quinta-feira à tarde. Cheguei para dar minha aula. A menina falou assim, ô professor, que foi, minha filha? O senhor anda lendo livro de frases feitas. Por quê, minha filha? Porque o senhor fala umas coisas que mexem com a gente. Aí eu olhei para o alto e disse assim, obrigado. Porque eu estou ali para isso. Eu estou ali para, além da química, despertar as consciências. Porque esse é o meu compromisso com Deus. Porque, com certeza, esse que está diante dos seus olhos, buscando o seu carinho e o seu afeto, em algumas etapas, foi algum homem de algum valor e de alguma importância que contribuiu para o desvio da humanidade, ensinando coisas falsas. E só eu sei, dentro de mim, as angústias que carrego. Foi quando, sábado, estava eu sentado, recostado na minha cama, lendo um livro, aí cochilei. Aí cochilei, eu só escutei. Quando eu conversava, bom, não vou falar o nome, né? Aí eu falei, doutor, o que é para eu fazer? Aí minha mulher, acorda. Eu falei, mulher, a hora que o médico respondeu, você me acorda. Puxa vida. Diversas vezes, nas minhas noites de sono, eu me via de boca aberta e da minha boca saindo uma substância leitosa, branca, e eu me assustava com aquilo. Até que um dia eu vi saber que era o ectoplasma. Ora, gente, no desdobramento pelo sono. E se tem médiuns aqui, repara o teu sono. É o teu momento mais importante. O teu trabalho mediúnico mais importante não é na mesa, é durante o sono. É aí que as coisas se desenham, se desenrolam. E eu ficava encafifado com aquilo. Até que um dia, estou eu andando na rua, aí tinha uma banca na rua vendendo livro velho. Aí eu vejo assim, ectoplasmia. Aí eu digo, vou levar o livro, R$5. Aí eu descobri que eu não tinha que ter medo, que quando eu estava trabalhando. Por que isto, gente? Repara, a questão da ofensa, do perdão e da saúde. O nosso irmão falou no trabalho no
bem. Não foi isso? A única maneira de eu me perdoar para eu ter saúde é o trabalho no bem, com todas as dificuldades que me apareçam. Reparem que o jovem quer ficar saradão, bonitão. Ele vai para a academia pegar no ferro, né? Quanto mais peso ele bota... Porque ele quer obter um resultado. Ele não mede dificuldade para esse resultado. E repara que quanto maior o peso, né? Mais sarado eu fico. Quanto maior a dificuldade, quanto maior o peso da minha cruz que eu carregar, mais sarado eu vou ficar espiritualmente. Ai, Alcídio, você está ficando louco. Tô ficando louco. E tomara que eu fique louco, que vocês vão ficar loucos comigo. Porque, reparem bem, gente, se você está com um parente, um ente querido, outro dia, lá na nossa casa espírita, uma irmã, lá o marido estava internado, mal, ela, ai, que foi, menina? Ai, Alcide, quando você sentar lá na mesa, ora pelo meu marido. Sim, oraremos pelo marido. Não sou eu, mas todo o conjunto. Aí ela disse assim, o meu marido não pode morrer não. Eu falei assim, ué, e o marido da outra pode? Gente, é sério. Por que medo de perder o marido? O marido é meu? É dela? Não, a mulher é minha? Não, até porque a minha esposa não é, ela está minha esposa. Porque estamos necessitados de uma reconciliação. Eu dou graças a Deus, porque o Espiritismo me ensinou a fazer leituras. E lá em casa eu vejo que, apesar das dificuldades inerentes ao nosso atraso espiritual, nós não somos espíritos adversários, inimigos. Eu não estou casado com ela porque ela é minha inimiga. Ela vai ter que me aturar e eu vou ter que aturá-la para ver se a coisa muda. Não. Graças a Deus, apesar das nossas dificuldades, não somos inimigos. A mesma coisa, eu tenho o prazer de ler isso com meus filhos. Apesar de todas as dificuldades, eu tenho certeza de duas coisas. Meus filhos me amam e me respeitam muito. A minha mulher, com todos os erros meu e dela, nós nos amamos também. Apesar de nossas dificuldades. E olha que, se eu tivesse, e ela tivesse, eu ainda conheço gente, muitas mulheres, que para virem à casa espírita, tem que vir escondido do marido. Porque o marido, naquela tua macumba que tu vai, vê se tu pede lá. Eu conheço marido que fala assim com a mulher. Naquela macumba que tu vai. Não sei se alguma aqui passa por isso, mas eu conheço. Conheço. Aí o marido vai trabalhar, aí à tarde ela vai na casa espírita. Isso em pleno século XXI. Dá para ter a noção de quanto a humanidade está doente? O quanto ela se agride, porque ela não consegue se perdoar. Porque o nosso psiquismo ainda está enfermo. E quando o corpo físico está doente, é uma oportunidade de cura para o espírito. Outro dia, agora eu fui temar, depois de velho, de ser diretor de escola. Meu Deus, estou desistindo. Porque lidar com o ser humano é complicado. É complicadíssimo. Por que lidar com o ser humano é tão difícil? Porque o ser humano está doente do sentimento, doente na alma, doente no coração, porque ele não consegue se perdoar inconscientemente. Porque como a lei divina está gravada aqui, toda vez que eu ofendi alguém, eu ofendi a mim mesmo. Toda vez que eu faltei com a piedade filial, seja a Bezerra, seja a Kardec, seja Jesus, seja a Buda, Maomé, Krishna, toda vez que eu faltei com a piedade filial a esses grandes mestres do amor, eu agredi a mim mesmo.
Eu conheço mulheres que dizem, na outra encarnação eu quero nascer homem, para fazer a mesma lambança que o homem faz. Ou não é verdade? Para vocês terem uma ideia, né? A mulher tem direito a fumar? Tem. Devia? Não. O homem tem direito a fumar? Tem. Devia? Não. O homem tem direito a beber? Tem. Devia? Não. O homem tem direito a falar mal dos outros? Tem. Devia? Não. E mesmo na casa espírita tem fofoca. Ou não tem, Gilberto? Ainda bem que Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Senão seria muito pior. Ou não é verdade? É. Mas sabe por que isso acontece nas casas espíritas? Porque nós somos espíritas, não porque sejamos virtuosos, e sim porque temos que encontrar na doutrina espírita a ferramenta, o instrumento para perdoarmos a nós e encontrarmos a saúde da mente e do coração. Então, se alguém aqui já foi vítima de fofoca na casa espírita, não abandone a casa espírita por isso. Perdoa aquele irmão, porque é perdoar a si mesmo. Porque você está reconhecendo que aquele irmão está doente. Como diz a garotada, não vai entrar na pilha. Porque quando é que 2 pessoas brigam? Quando alguém entra na pilha. Uma vez a minha filha falou assim para mim, ô pai, você não vai falar nada? Não. Por que não, pai? Minha filha, eu não estou em condições de falar nada para você. Porque se eu falar alguma coisa para você, o pau vai comer aqui. Porque quando você perde o seu desequilíbrio, quando você deixa aflorar a doença, resolve alguma coisa? Não. É melhor ficar? É melhor passar por bobo e por trouxa? Aí eu digo assim, minha mulher me ofendeu. Aí eu xinguei ela também. Meu marido me xingou, eu xinguei ele também. Pergunto a vocês, qual dos dois tem razão? Nenhum dos dois. Porque não estou ali para isso. Porque estão revelando apenas o quê? Doença. Verdade. Então, a doutrina espírita é uma oportunidade da gente se curar, perdoando a si mesmo, transformando as provas e as expiações em conquista de sabedoria e de amor. Mesmo que a minha prova e a minha expiação sejam aturar uma mulher que eu digo que é chata, aturar um filho que me enche o saco, um genro, uma nora, uma sogra que me aborrece. Eles não são o meu problema. Eles são a minha solução. Porque se ninguém me aborrece, como eu vou aprender a ter paciência? Se ninguém me ofende, como eu posso ter perdão? Se ninguém me odeia, como eu posso dar a outra face do amor? Aquele meu vizinho me apurrinha. O dia que o carro dele está batido, bem feito. Mas eu perdoei ele, não perdoei, mas eu fiquei feliz o dia que o carro dele foi batido. Não é verdade, meu amigo? É, gente. Então, ofensa, perdão e saúde. Eu, alguma vez, numa etapa encarnatória, ofendi. Agora estou em busca de quê? Do perdão para eu ter saúde. Porque só quem tem saúde mental e emocional sabe amar. Porque quem não tem saúde mental, quem não tem saúde emocional, gosta muito. Mas é vítima da paixão, egoísta da posse. Dizem, e com muita razão, que não há expressão de amor mais bonita que o amor de uma mãe. Depende do nível espiritual dessa mãe. Porque se essa mãe for... Bom, tem mãe que não é brincadeira não, né? É. Tem mãe que é. Ela confunde a posse com amor. Como disse Khalil Gibran, pais, vossos filhos não são vossos, vêm através de vós. Imagina, Maria se angustiou? Sim. Se afligiu? Sim.
mas não poupou o filho do destino que lhe estava reservado. Testemunhar que só o amor triunfa sobre todas as causas. Mas enquanto eu for doente, eu saberei amar com equilíbrio, serenidade. Quem leu aquele belíssimo livro, Renúncia, olha a prova do que é uma mulher amar com serenidade. Por que ela soube amar com serenidade? Ela e o padre quase que cederam à tentação, porque a gente cria desculpas esparrapadas para fazer aquilo que não deve. Meu marido botou chifre em mim, eu vou botar chifre nele também. Se ele pode, eu também posso. Se meu marido vai com os amigos dele pro botequim, eu também vou com o meu pro botequim. Aí fica um toma lá, dá cá. E alguém está feliz com isso? Não. Ah, quantas mulheres saem do trabalho, largam os filhos nas costas das avós. Isso é falta de piedade filial. Se meu filho está com a minha mãe ou com a minha sogra, que é a avó, tão logo eu esteja livre das minhas tarefas diárias, o que eu tenho que fazer? Voltar correndo para junto do meu filho. Mas a gente vê que tem gente que abusa mesmo. E hoje a gente vê casos que os avós se tornaram verdadeiros pais. Isso é falta de amor, isso é doença. É nas pequenas coisas que a nossa doença se expressa. E a gente alega que eu tenho direito a tomar minha cerveja. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Ora, gente, o que antecede o direito? O dever. Então, para eu ter direito, primeiro eu tenho que cumprir o meu dever. E qual é o meu dever? Respeitar a minha mulher, respeitar o meu marido, respeitar todas as formas de vida. Se eu quiser encontrar perdão, para eu ter saúde. Aí eu fico roendo unha. Isso traduz o quê? Ansiedade. Ansiedade, traduzindo o quê? Um estado de consciência. Por que isso? Por que essa ansiedade? Por que essa angústia? É claro, é lógico, é evidente. Todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. O sofrimento e a dor não são características do reino de Deus, porque as almas venturosas são sadias. Alguém já viu André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e todos esses espíritos que ditam lições para nós? Você já viu alguma alma venturosa sofrer cirurgia do outro lado? Não. Você já viu alguém dessas almas, do tipo de André Luiz, Emmanuel, do outro lado, sofrer problemas mentais ou emocionais? Não. Por quê? Porque alcançaram a dimensão do perdão, a dimensão cósmica do amor. Outro dia estava eu lendo o livro e, por incrível que pareça, o nosso querido Bezerra de Menezes desce lá no abismo para resgatar um ovoide. Sabe por quê? Aí vem no desenvolvimento da história. Aquele ovoide era alguém que ele amou muito. Mas ele se revoltou com Deus por causa disso. Ah, Deus, eu ajudo a humanidade inteira e você deixa meu ente querido lá no abismo virar um ovoide? Não. Por quê? Qual é a dimensão cósmica do perdão e da saúde? Quanto mais eu evoluo, maior capacidade eu tenho de amar. E se engana quem diz que amar é sofrer. A Ângela Rorô canta até uma belíssima música do João Donato, do Abel Silva, que é assim: amar é sofrer, eu vou lhe dizer, mas quando puder. Querendo ou não, o meu coração já quer se entregar. Não basta lembrança, aviso, cobrança, você vai por mim. Lavou a esperança, eu sou mesmo assim. Repara, gritando que amar é sofrer. Não. O que faz sofrer é o não saber amar. E é por isso que nós sofremos. A Lívia, lá no romance, Renúncia, ela soube amar. Soube, porque ela tinha noção da dimensão cósmica da vida. Renunciou ao casamento carnal com o padre, porque sabia que aquele sentimento de amor era
indestrutível e que eles estariam juntos para sempre. Então, assim, cada um de nós. Uma jovem lá da nossa mocidade, um dia casou-se, foi feliz, tarará, tarará, tarará. Pois bem, um belo dia, ela vai me procurar e diz assim, puxa, seu Alcides, eu estou passando um problema. Qual foi, minha filha? Encontrei o amor da minha vida. Como é que é? Eu encontrei o amor da minha vida. Ah, você encontrou o amor da sua vida? Como eu posso ser feliz sem renúncia? Como eu posso ser feliz criando desculpas para satisfazer os meus desejos, fugindo das minhas necessidades? Deus atende às nossas necessidades e não os nossos desejos. Por isso que Jesus falou, vós não sabeis o que pedis, porque qual pai que o filho pede um pão dá uma pedra? Nenhum. Se nós carnais não fazemos isto, ora, muito menos Deus. Então, meu querido amigo, minha querida irmã, que me presenteia com o seu carinho, com o seu afeto. Se você está passando por alguma dificuldade, agradece a Deus por isso. Porque este é o aviso do Pai a te dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Mas pense que o amor divino é uma doação vicária. Não, é uma conquista de cada um de nós. Deus ama Jesus da mesma maneira que Ele te ama. A diferença é que Jesus tem uma consciência desse amor totalmente diferente da nossa. Kardec é amado por Deus, por Jesus, da mesma maneira que nós, na mesma intensidade. A diferença está na consciência desse amor. Então, se você se sente infeliz, se você se sente cansado, toda vez que você passa ali por aquela portinha, Jesus te abre os braços e diz, amigo, a que vieste? Reclamar? Fugir das suas responsabilidades? Fugir dos teus compromissos? É isso? Não, vieste aqui em busca de alento, de força, de sabedoria, para transformar a prova em expiação em lamento ou em conquista de luz. Conquista de luz. Ainda que a cruz te pese. Opa, quanto mais peso da minha cruz. Lembra do garoto lá na academia? Quanto mais peso, mais sarado eu fico, mais fortalecido eu fico na fé que remove a montanha e no amor que cobre a multidão de pecados. Não desacredite de si mesmo. Não desacredite de sua capacidade de lutar e vencer. Confia, não desanime, não se entregue. Porque exatamente como nos pegadas da areia, nos momentos mais difíceis, que Deus nos carrega no colo, o que nos falta é percepção, consciência disso. Quando Jesus disse, tens olhos de ver e ouvido de ouvir. No mundo espiritual, o que é olhar é ter a percepção. Muitas vezes, André Luiz e o obsessor estão na mesma dimensão, mas o obsessor não vê André Luiz, porque não tem a percepção. Assim também nós, tenhamos a percepção de que Deus nos ama, a percepção que não estamos sozinhos, a percepção de que a solidariedade é lei da vida, a nos dar a condição de amar e ser amados. Porque o que muito mais importa é doar-se, é trabalhar pelo bem de todos. E neste sentido, todos nós somos felizes. A ONU diz que somente 33% da humanidade se declara cristã. O que não é fácil de perceber. China, Japão, Índia, Rússia são países populosos? São e se declaram cristãos? Não. Mas dentre os 33% que são cristãos, quantos têm a primazia, a bênção de ter as notícias que nós temos? Se eles tivessem, fariam muito melhor. Se o padre tivesse as informações que nós temos, se o pastor tivesse as informações que nós temos,
fariam muito melhor, porque muitas vezes ele tem muito mais fé que a nossa. O que falta é qualidade na fé. E nós que temos essas informações e ficamos... Para de chorar de vão, meu amigo, porque o que cura, o que liberta é o amor. Amor hoje, agora e sempre, para perdoarmos a nós, para termos saúde em nós. E com saúde em nós, nós vamos poder espalhar maiores benefícios. Bezerra de Menezes é doente, Gilberto? Por isso ele espalha o quê? Benefícios. André Luiz é doente? Não, por isso ele espalha benefícios. Eurípides Barçanufo é doente? Não, por isso ele espalha benefícios. Assim também nós. Curemo-nos e veremos que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho serão amados, porque o amor só tem sentido para quem ama. O amor só tem sentido para quem ama e não para quem quer ser amado, porque é egoísmo. Quando eu busco ser amado, eu sou egoísta. E se eu sou egoísta, eu estou doente. Está na hora, né, Gilbertinho? Está na hora de acabar? Ah, é? Meu amigo Vicente, tudo bem? Gente, tudo bem? Mais uma vez, obrigado a todos e que possamos estar cada vez mais unidos um com o outro. Sintam-se todos abraçados, todos queridos, porque lembrem-se, nós precisamos um do outro para superarmos as nossas dificuldades e sermos felizes. Viva Deus, viva Jesus em nossos corações. Muito bem, então é isso. Então, como ele falou em amor, né? Então o poeta disse assim, o amor às vezes tem coisas que não se explica. Mesmo com 100 anos de vida, o amor de quem vai passa ao peito de quem fica. Então, e o amor se ama de todo, sobe, voa ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Gostou, Alcides?